Livre! O RV-12 é um avião leve americano projetado pela Vance Aircraft. O projeto surgiu em 2006, inicialmente oferecido apenas em forma de kit para construção amadora. O avião cumpre as especificações da categoria de aeronaves leves esportivas, LSA, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ela é chamada de ALE. A ideia do lendário projetista Richard van Grunsven era criar um avião leve que tivesse a melhor performance possível, que fosse fácil e barato de construir e de manter, mas que conservasse as famosas e apreciadas características de voo típicas da família RV. Em outras palavras, o aviãozinho poderia ser leve, mas não sem graça. A partir de 2008, o RV-12 passou a ser oferecido nos Estados Unidos como um avião pronto, para a felicidade dos aviadores que não se dispõem a se aventurar na montagem de um. Aqui no Brasil, a Flyer Indústria Aeronáutica de Sumaré, no interior de São Paulo, vem fazendo esse serviço, entregando aeronaves prontas, montadas a partir dos kits importados da Vance. Os primeiros RV-12 eram equipados com o motor Rotax 912S, que tem 2 carburadores sincronizados e desenvolve 100 HP. A aeronave testada para esse vídeo é a versão mais recente, um RV-12IS, equipado com um Rotax injetado, que tem controle eletrônico e entrega os mesmos 100 HP, mas com economia ainda maior. Há também várias outras mudanças evolutivas nessa versão IS em relação ao RV-12 original. Uma delas envolve os trens de pouso, que desde a primeira unidade haviam sido testados de acordo com os padrões ASTM em sua resistência a maus tratos, e que agora foram também aprovados no que se chamou de teste de arrancamento de trens. A novidade consiste num reforço na estrutura do suporte do trem de pouso do RV-12IS, fazendo com que essa estrutura seja mais resistente do que os parafusos de fixação dos trens. Ou seja, os parafusos dos trens são tão resistentes como sempre foram, mas a estrutura de suporte deles resiste ainda mais a forças excessivas no sentido longitudinal. Assim, no caso de um arrancamento dos trens, as pernas quebram antes de deformar a estrutura e o tanque de combustível não é afetado. Esse nível de redundância estrutural é raro em aeronaves leves, mas não nos surpreende a Vance ter esse padrão de capricho e cuidado. A máquina que voamos havia acabado de sair do forno. Na verdade, o avião tinha apenas 17 horas de voo totais, e isso depois do nosso teste. O feliz proprietário desta belezura é a Escola de Aviação Sierra Bravo, sediada no aeroporto de Americana. Isso mesmo, essa máquina pertence a uma escola formadora de pilotos profissionais. Esse RV-12IS foi construído e homologado como aeronave leve esportiva. Nele pode-se tirar PP, PC e FR. Coisa boa para os novos aviadores poder desfrutar de uma máquina moderna e atual como esta. O RV-12, assim como toda a linha RV, é totalmente metálico. Ele tem 6,7 metros de comprimento e 8,15 metros de envergadura. A hélice que equipa esta unidade é uma Sensenic Tripar de fibra de carbono. Nós da Flyintel adoramos hélices, mas, convenhamos, olha que coisa linda! Checa-se o óleo através de janela de inspeção no capô. O tanque de combustível leva 75 litros e fica atrás dos assentos. Essa foi uma das escolhas feitas pela Vance para possibilitar que a asa do avião fosse facilmente retirável. Veremos essa característica daqui a pouco. A drenagem é feita através desta válvula. O RV-12 tem asa de formato retangular, que é muito mais fácil de construir do que as asas com cordas variáveis. O perfil aerodinâmico adotado foi um NACA 23014.1 modificado. Esse perfil é bastante conhecido, tendo equipado os antigos DC-3, por exemplo, além de quase toda a linha de bimotores Cessna e até os primeiros Citation. As asas do RV-12 são removíveis. A ideia é de que isso facilitaria a angaragem e o transporte por terra, oferecendo flexibilidade e diminuição no custo de operação. Por isso o tanque de combustível fica na fuselagem.
Outra solução adotada para facilitar a retirada da asa é o uso de flaperons, essas superfícies únicas que funcionam como ailerons e também defletem, como flaps. Os ocupantes sentam-se à frente da longarina da asa, propiciando melhor visibilidade, que não é tão prejudicada durante as curvas. O RV12 possui stabilators. É a única máquina da Vans equipada com esse tipo de controle de arfagem. Vamos entrar. O canopy abre para cima e facilita o acesso ao interior, que é feito pela frente da asa. Os assentos são bons e a posição de pilotagem é natural. É possível regular a distância ao painel por meio destes pinos e também a inclinação do encosto através desse sistema. Existe bastante espaço para a cabeça e para as pernas, mesmo para pessoas mais altas. Os ombros nem se encostam. O RV12 é bem mais espaçoso do que se imagina quando se olha o aviãozinho por fora. Ele tem um pouco do efeito cartola de mágico. Como é que cabe tudo isso aí dentro? O bagageiro pode levar até 34 quilos. O avião tem manchas do tipo bastão e voa-se com a mão esquerda quando sentado no assento da esquerda. A manete fica no centro e possui um ligeiro batente que indica ao piloto a posição a partir da qual o motor passa a regular a mistura de pobre de pico para rico de pico, indicado por Eco e Rica no console. Detalhes assim são possíveis exclusivamente em motores controlados eletronicamente. Vamos dar uma olhada no suculento painel de instrumentos. Este RV12S está preparadíssimo para voar IFR, com um desfile de equipamentos da Garmin. Ele tem duas telas G3X Touch com diversas opções de exibição e que reúnem PFD, ND, parâmetros de motor, diretor de voo, entre outros. Também há um navegador GTN 650, piloto automático com módulo de controle GMC 307 e um painel de áudio GMA 245. O aviãozinho ainda tem aquecimento de pitô, bateria de backup. Do lado esquerdo do painel existe esse botão que testa a integridade da montagem das asas. O teste é feito antes da partida e, se houver comprometimento do sistema, o circuito de partida é inibido. O compensador de arfagem é comandado eletricamente através desses botões nos manches. Aqui fica o seletor do lado habilitado a comandar o compensador. A posição do compensador é mostrada no G3X. Este switch comanda os flaps. A posição deles também aparece na tela do G3X. Como o avião só tem um tanque de combustível, não há seletora, apenas válvula de corte, que fica aqui. Existe uma posição semi-aberta de canopy ideal para ventilação durante o táxi. Vamos lá então. Livre! O controle do trem de nariz é feito através de frenagem diferencial, como em toda a linha da Vans. Portanto, é importante sempre checar que os freios estejam funcionando bem.
No dia do nosso voo, tínhamos 30 graus de temperatura, com ajuste de 1018 HPA. O vento era calmo e com 2 adultos a bordo, decolando de pista situada a 2.000 pés de elevação, o RV-12S utilizou 260 metros para decolagem. Na subida mantivemos quase full power e 70 nós de indicada, e obtivemos ao redor de 500 pés por minuto de razão. No dia quente e ensolarado do nosso voo, experimentamos o lado negativo do canopy tipo bolha com visibilidade restrita. A cortininha típica dos RVs, fabricada pela Colgar Sunshades, ainda não havia sido instalada no dia do nosso voo. E naquele dia quente e quase sem nuvens, o sol nos castigou sem dó. Nivelados a 3.700 pés, com 5.000 RPM, vimos uma VA de 104 nós. O RV-12 possui comandos leves, é muito equilibrado e obediente, e é facílimo de voar. O objetivo declarado pela Vans Aircraft era de que ele tivesse qualidades de voo similares às outras aeronaves da família RV. Difícil dizer se, por exemplo, conseguiríamos identificá-lo como um RV só pela maneira como ele voa. O RV-12 é muito mais leve e bem menos potente que os outros aviões da Vans, e tem um comportamento diferente de seus irmãos de alta performance. O voo dele é mais sereno, o que o faz apropriado também para a instrução de voo, não apenas para o aerodesporto. Em termos de capacidade de carga, o RV-12 decola com 2 adultos e tanque cheio, sem ultrapassar o limite máximo de peso de decolagem. E o Rotax 912S é muito frugal, bebe em torno de 15 litros por hora. Então, com um tanque cheio, pode-se voar 4 horas com generosa reserva de combustível, o que, em condições de vento zero, cobriria 400 milhas náuticas, 740 km de distância. E passar 4 horas nesse avião não seria um grande esforço. O RV-12 é mais espaçoso e ergonômico que quase toda a linha RV, com exceção dos RV-10 e 14, obviamente. O RV-12 é um aviãozinho multitalentoso. Ele é espaçoso, econômico, dócil e divertido. O menor dos RVs entrega o que promete. É uma aula de funcionalidade e capricho.